Dia 6 do Desafio 12 em 3. Ontem falamos sobre interocepção, sobre a importância de se movimentar, né? Por que a gente se movimenta evolutivamente, como é que a gente chegou aqui e por que a gente precisa se movimentar mais de uma maneira nutricional, considerando que movimento é como nutrição para o teu corpo, assim como alimentação. Então, hoje eu vou falar de duas coisas que ainda tem a ver com essa base, né, de movimento, que é caminhada e micromovimentos, tá? Vou começar. Por onde que eu começo? Vou começar pela caminhada, porque ontem eu falei sobre evolução e como que a gente evoluiu se deslocando e como que esse deslocamento para frente, esse andar está relacionado ao pensamento, né? A buscar alguma presa e se alimentar, enfim. Então são coisas que foram desenvolvidas juntas. Por isso que a caminhada é um negócio tão legal, assim, tão precioso para nossa biologia. E você pode fazer qualquer tipo de treino na sua vida, você pode ser a pessoa super atleta, só que ainda assim, esta parte da tua biologia, ela continua muito conectada a esse andar para frente, que é a caminhada, certo? E aí, a ideia é você pensar o seguinte, que o teu cérebro, então, ele foi desenvolvido junto com essa andar para frente, com essa caminhada, com esse evoluir, e por isso, tu precisa continuar fazendo isso. Quando tu para de fazer isso, tá? E aí eu tô falando especificamente da caminhada, e tu não faz jamais, tu não anda mais pra frente, tu não mostra pro teu corpo, pro teu cérebro e pra tua biologia que tu tá fazendo isso, tu diminui a tua capacidade cerebral. O teu cérebro simplesmente age como se ele precisasse guardar energia, e aí tu não precisa mais daquela parte, então ele diminui. Então, mais uma coisa que traz mais evidência, né, que fala sobre o que eu falei ontem, né, da relação entre ansiedade, depressão e sedentarismo. Tu vai diminuindo realmente a tua capacidade cerebral quando tu fica mais parado. Por quê? Não usa, tu para de ter, né? Use it or lose it. Essa é a ideia. Então, já tem muitos estudos mostrando, né? Existiu agora, recentemente, um boom sobre a história dos 10.000 passos, né? E tudo que é tecnologia dessas, né? Tu tem no celular, tu tem pulseirinhas, tudo para contar passos. Isso é uma coisa muito legal, né? Claro, por um lado, tem algumas limitações nessa visão, só que estimula as pessoas a fazerem mais isso, de caminhar. Então, mais uma coisa muito legal sobre a caminhada, que é isso que eu falei, né? O teu cérebro foi se desenvolvendo junto com a caminhada e logo tu consegue ter uma potencialização do teu pensamento criativo quando tu caminha. Então, uma sugestão, tá? Que eu vou largar aqui pra você. No meio de um período, assim, de muito estudo, de muito trabalho, coisas que você precisa produzir criativamente, você pode sair para dar uma caminhada. E aí tem alguns estudos que já mostram aí, entre 10 e 15 minutos de caminhada, já vai potencializar o teu pensamento divergente. O que é isso? É o fato de tu fazer mais associações. Então, se tu acha que, antes tu achava que uma xícara só servia para botar café e ela só servia para aquele fim, agora, depois dessa caminhada, tu vai começar a associar aquela xícara a um vaso de flor, de repente a uma obra de arte que tu vai fazer com a xícara sendo a base, sei lá, tô viajando aqui, tá, gente? Mas a questão é você fazer mais associações, e é assim exatamente que foi feito o estudo. Eles deram palavras e as pessoas fizeram mais associações, isso a gente chama de pensamento divergente. E tu potencializa isso com a caminhada. Então, eles botaram as pessoas para caminhar numa esteira, e isso já melhorou. E aí, quando eles botaram a pessoa para caminhar num ambiente natural, que nem eu falei sobre os descansos, né? No ambiente com árvores, né? E com coisas da natureza e verde, isso melhorou muito mais. Eu até me esqueci a porcentagem agora, mas foi muito maior o aumento das associações desse pensamento divergente. Então, entenda a importância da caminhada. Daí você vai pensar assim, tá, mas e se eu não puder caminhar, se eu tiver problema de locomoção, se eu tiver, sei lá, a pessoa pode ser cadeirante, enfim, várias situações que limitam a capacidade da pessoa de caminhar, de andar pra frente. Existem outras possibilidades. E entenda, o teu corpo vai se adaptar, o teu corpo ele é inteligente o suficiente para se adaptar às situações que acontecem contigo. Então, se tu é uma pessoa que no momento caminhava e fazia 1000 coisas e agora tu não pode por algum tipo de limitação, o teu corpo vai se adaptar àquela situação e vai te dar outras possibilidades, tá? Por isso que existe essa limitação nesses estudos. Inclusive, a estudiosa que botou isso no mundo foi a Catherine Tudor Locke, eu acho que ela é da Universidade da Pensilvânia, não me lembro, mas foi assim, falando dos 10.000 passos. Por isso que veio esse boom de contar os passos. Então, a minha sugestão aqui é só que tu tente trazer mais a caminhada para tua vida. E a caminhada pode ser, como pode não ser a única fonte de exercício de movimento da tua vida. Só que ela precisa existir de alguma maneira, precisa.
Ainda mais se tu quer potencializar a tua saúde, potencializar teu pensamento criativo, teu pensamento divergente e a tua saúde como um todo. Então aumenta a quantidade de passos por dia. Eu sugiro aí os 6.000, acho que 6.000 tá bem legal. Se tu for a 10.000, melhor ainda. Mas aí, claro, vai depender de todo o resto que tu faz. Digamos que tu já faça, sei lá, natação, né? Não vai contar passo, mas você está se movimentando muito. Então, cada caso é um caso, tá? Mas pense mais sobre a caminhada, pense mais sobre trazer essa capacidade humana tão relacionada à cognição para sua vida, tá? Dito isso, agora vamos pensar numa outra situação. Vamos pensar na situação de, tá, não posso me movimentar tanto, eu não tenho tanto tempo para sair. O que você tem que pensar? Que o movimento é nutrição. Então você precisa se movimentar mais. E quando eu falo de movimento, repetindo, não tô falando de exercício, eu ainda não tô falando de treino, tá, gente? Tô falando de movimento aqui. Porque não adianta tu ser a pessoa mais treinada do mundo, que nem eu falei na aula de ontem. Se tu fizer um super treino, um super crossfitão lá, massa, com muita carga, e ficar as 8 horas do dia sentado, é como se tu tomasse um multivitamínico e tivesse uma dieta porcaria só de McDonald's. Então, por isso que existe esse conceito, né, que não é novo, mas tá, um monte de estudo estão mostrando, e livros e tudo mais, falando sobre os micromovimentos. E quando a gente falar de hidratação, eu vou explorar um pouco mais isso, mas a hidratação tem total relação com os micromovimentos. Quanto mais tu consegue mexer o teu corpo, mais tu consegue fazer com que as coisas circulem, inclusive a água, né? Então, a ideia aqui é tu se movimentar mais, micromovimentos, e aí eu vou te dar vou te dizer um movimento que é muito interessante, que por um momento você pode pensar, não, mas isso aí não tá certo, e talvez você não saiba disso, mas que se chama na língua inglesa de fidget, que é esse movimento de ficar sacudindo a perna. Daí você vai ficar, tá, mas isso aí é uma coisa de pessoa ansiosa. Esse movimento é muito interessante. Quando eu soube disso, eu fiquei pensando, tá, mas então quer dizer que as pessoas ansiosas estão melhor? Não, a questão é, o movimento em si de balançar a perna, né, ele faz com que tu tenha um contrabalanço nos efeitos negativos de sentar. Então, nesse estudo, eles mostraram que as pessoas, né, do grupo mais fazia mais esse movimento, vamos dizer, de perna ansiosa, tá? Esse grupo, ele teve muito menos chance a longo prazo, né, de acordo com os cálculos que foram feitos no estudo, de desenvolver problemas cardíacos. Por quê? Simplesmente porque essas pessoas que se movimentavam, que movimentavam as pernas, que tinham essa coisa mais ansiosa de se mexer, que não necessariamente tem a ver com ansiedade, tá, gente? Mas, em geral, a gente relaciona com pessoas ansiosas. Essa coisa de se mexer mais fazia com que tudo circulasse melhor. E mais, tem um outro estudo que mostrou que a queima calórica dessas pessoas é entre 800 e 2.500 calorias a mais do que pessoas do grupo controle ali, pessoas que não têm esse hábito. Então, olha que louco isso, tá? Se eu for te dizer, digamos que tu queira gastar mais energia, ou queimar mais gordura, né, X, porque aí a gente tá falando realmente de gordura, porque tu tá numa situação de praticamente repouso, então é um baixo gasto energético, mas em longo prazo. Tu pode usar esse fidget, esse movimentinho, esse micromovimento para melhorar isso. Tu não precisa nem começar a fazer uma atividade física e tu já vai estar tendo um benefício muito grande só de fazer mais micromovimentos, tá? Tá, e aí o contrário, tu quer agora não queimar tanto. Bom, talvez tu tenha que cuidar isso, tenha que diminuir essa quantidade de movimentos. Mas entenda, a gente não tá falando aqui só de queimar, de ganhar, de tal. A gente tá falando também sobre a circulação e sobre os efeitos negativos de ficar sentado. Então, se você fica muitas horas sentada e, sei lá, e faz um treino por dia, enfim, 2 treinos por semana, 3, eu sugiro que você faça, assim, mais movimentos, micromovimentos, que aí pode ser a perna ansiosa, pode ser realmente se levantar mais, sentar, fazer mais alongamentos, mais coisas ao longo do teu período de trabalho. Por quê? Aí tu pode aumentar a tua ingestão calórica para não ter perda de massa muscular, entende? Então, assim, o movimento sempre vai vir antes. Ah, mas eu não quero perder tanta massa. Tá, então tu vai ter que comer mais. Mas a questão é, tu não vai poder parar de se movimentar, porque isso vai fazer com que o teu corpo continue funcionando bem. E aí, cada caso, de novo, vai ser um caso. Então, pensa sobre isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, né? O interessante é a gente pensar o seguinte, tá? Que os seres humanos, então, são atletas de endurance que são engajados cognitivamente. Endurance, o que é endurance? É endurar, é ficar em uma atividade por muito tempo. Endurance sendo esse trabalho aeróbio, de longa duração, tá?
Então nós somos feitos para isso, tá? E eu tô sugerindo aqui só para tu parar para pensar nisso, não tô dizendo para tu agora só praticar a caminhada, mas eu tô trazendo uma coisa tão simples que os nossos ancestrais não tão distantes faziam muito. Se a gente for pensar aí, a minha avó, as pessoas da terceira geração aí, mãe e vó, até na primeira geração, minha mãe, meus pais, eles se movimentavam muito mais, eles caminhavam muito mais, eles precisavam fazer mais esses deslocamentos do que a minha geração, e muito menos do que as gerações que vêm, né? Então, a gente só tá voltando ao básico. Então, se tu tem pouco tempo para treinar, se tu tem pouco tempo para se mexer, traz um pouco mais desses micromovimentos. Isso vai potencializar a tua hidratação, vai melhorar a tua saúde cardiovascular e vai te aproximar mais do que o teu corpo foi feito para fazer, que é mais movimento. E se tu puder trazer um pouco mais da caminhada para os teus dias, que seja aí, também tem vários estudos mostrando que não precisa ser 1 hora de caminhada, não tô falando de treino, eu tô falando de movimento. Então, 20 minutos, tá? Os 20 minutos já começa a ter uma liberação muito boa de endorfinas. Vocês sabem bem o que é, eu imagino, né? Aquela sensação de prazer de estar fazendo alguma coisa, de estar ativo fisicamente. E o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma molécula aí muito importante que o exercício, o movimento ajuda a liberar, que vai te ajudar na saúde cognitiva e te ajudar na melhora da plasticidade cerebral e tudo mais. Então, a minha sugestão para prática aqui é que você coloque mais isso no seu dia a dia. Não precisa nem marcar, mas se tu quiser e tu tiver esses contadores de passos, tenta subir para cima de 6.000. Se não for possível, apenas movimente mais o seu corpo. Se for impossível, só sacode mais a perna, que aí tu já vai ter melhor circulação e possivelmente melhor gás calórico, melhor queima de gordura e tudo mais que você possa querer. E se você não quer queimar, então talvez você tenha que se alimentar um pouco melhor, certo? Então até amanhã.